Está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco. Você já sabe, é o programa que leva o cidadão brasileiro até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje nós vamos conhecer o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que funciona em Goiás. O nosso convidado é o desembargador Mário Sérgio Bottaso, presidente da Corte. Como sempre, antes de iniciar a entrevista, vamos conhecer um pouco da trajetória profissional e pessoal do desembargador. Mário Sérgio Bottaso nasceu em Araçatuba, interior de São Paulo, e graduou-se na Faculdade de Direito Rio Pretense. Ingressou na magistratura em 1991 como juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Em 1992, assumiu em Goiás o cargo de juiz substituto do trabalho e em pouco mais de 2 meses foi promovido a titular da Vara do Trabalho de Rio Verde, onde permaneceu até março de 1993. Mário Sérgio Bottaso foi ainda juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Anápolis e das 6ª e 13ª Varas de Trabalho de Goiânia. Em 2007, se tornou desembargador federal do trabalho da 18ª Região. Em janeiro de 2011, tomou posse como presidente da Corte Trabalhista de Goiás. Desembargador, antes de mais nada, eu queria agradecer, aceitar o nosso convite para passar um pouco de informações a respeito da realidade, o dia a dia do TRT da 18ª Região. E nós sempre, ou normalmente, começamos com uma pergunta que sempre leva a respostas diferentes, ou seja, o momento da escolha do direito como carreira. E no seu caso, especificamente, é uma situação curiosa. O desembargador começou fazendo curso de Física na USP. Como é que foi parar no direito, desembargador? Pois é, comecei fazendo Física na USP. Eu achava que tinha uma inclinação muito grande para engenharia. Eu tinha sido aprovado no vestibular para engenharia elétrica na Universidade de Ilha Solteira. E gostava muito, gosto muito ainda, né? Tenho muita facilidade com isso. Mas a vida tinha outras exigências de outros planos. Eu fiz um concurso para o Banco do Brasil, fui aprovado e tomei posse em abril de 1983. Lá em São José do Rio Preto, onde eu morava. E nós tínhamos naquela época que permanecer pelo menos 2 anos na dependência da posse. Então, para que eu pudesse retomar o curso em São Paulo, eu teria que aguardar 2 anos sem estudar. Aí eu achei que isso era muito tempo e também pensei que o curso de Direito podia me favorecer na carreira no Banco do Brasil, que eu pretendia seguir a carreira. Então, enveredei pelo Direito. E ficou de vez, né, desembargador? E fiquei de vez, mas não foi nesse primeiro momento ainda que eu me inclinei pela magistratura. Seguindo o exemplo de muitos colegas da época, o meu sonho inicial era advogar, e eu cheguei a advogar há algum tempo. Houve uma influência posterior de professores numa escolha bastante específica, que é o ramo do direito em que atua até hoje, que é exatamente o direito do trabalho. Como é que foi isso? Foi. Eu percebia a necessidade de me aprofundar e de estudar mais e me inscrevi num curso numa pós-graduação em que eu tive a felicidade fundamental de encontrar um cidadão chamado Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, que me fez ver o que era o mundo do direito. Mais do que o mundo do direito, me fez ver o que era o mundo do trabalho, tanto do ponto de vista do próprio direito, em sentido bastante estrito, como de suas relações com a economia, com a política, com o mundo todo. Aquilo foi para mim uma revelação, um descortinamento. Tanto foi fundamental que depois disso eu passei a ver não só o direito do trabalho, mas o direito com outros olhos. E aí sim, aí passei a me dedicar, passei a estudar e acho que senti em mim nascer esse desejo de ingressar na magistratura. Não foi imediatamente depois do curso também. Ainda passei mais algum tempinho advogando, quando finalmente me decidi pela magistratura. E o Banco do Brasil ficou para trás? O Banco do Brasil ficou para trás. Uma excelente escola, mas ficou para trás. Desembargador, também há uma atuação, um registro na sua carreira, como presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Goiás. Nesse sentido, e muitas vezes os estudantes, as pessoas que estão na faculdade, têm a perspectiva da atividade judicante, mas existe também uma possibilidade de atuação com entidades de classe, especificamente dentro do judiciário. Então, nesse sentido, para os nossos telespectadores, como é que foi essa experiência? Ela foi muito enriquecedora. A presidência da associação me levou a lidar com uma pluralidade muito grande de opiniões e de visões de mundo.
os associados da Associação de Juízes são todos juízes, né, obviamente, o que exigiu de mim um aprendizado muito grande para lidar com essa diferença, com muitos perfis, né? Muitas origens diferentes, muitas histórias diferentes, muitas visões diferentes. Então, me lembro que uma das questões fundamentais com a qual eu me deparei naquela época foi exatamente que tipo de associações nós queríamos. Se nós queríamos uma associação endógena ou uma associação exógena, por assim dizer, uma associação mais voltada para a reivindicação interna, ou também voltada, ou em que medida voltada, para o contato com a sociedade, para a abertura. E eu defendi essa segunda corrente, dizia que nós tínhamos que nos abrir para a sociedade, que nós tínhamos que estabelecer laços, construir pontos de contatos, porque já eu antevia, mas junto com muitos outros colegas, isso não tem nada de especial, essa necessidade do juiz abrir-se cada vez mais para a sociedade, para interagir, para dialogar, para se mostrar, no sentido de garantir, assegurar mais transparência. Então, isso me deixou muito marcado, isso foi muito importante, isso foi fundamental naquele momento, e nós passamos a agir assim. Hoje nós somos, a associação ela tem esse perfil, ela se coloca na posição de um agente social, ela interage com outros agentes, o que é muito bom para a magistratura e é muito bom para o tribunal também. Nós vamos para um rápido intervalo, desembargador, e na sequência nós vamos ver um pouco do perfil socioeconômico do estado de Goiás, o que acaba implicando justamente no perfil das atividades do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Como você vai saber logo depois do intervalo. Estamos de volta com Justiça em Foco. No bloco anterior falamos sobre a carreira do desembargador Mário Sérgio Bottaso, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Agora vamos conhecer o perfil socioeconômico do estado. Goiás possui 246 municípios e pouco mais de 6 milhões de habitantes. Apesar de sediar grandes indústrias, é o setor de serviços que mais movimenta a economia. Representa 59% da produção de riquezas. Os comércios varejista e atacadista e as atividades imobiliárias se destacam, principalmente na capital, Goiânia, centro de excelência em medicina. Além de apresentar bons índices de qualidade de vida, acima da média nacional, Goiânia é a cidade com a área urbana mais verde do país. Apesar da crescente industrialização, a agropecuária continua sendo o carro-chefe do desenvolvimento de Goiás. O estado é o quarto produtor nacional de grãos. A pecuária goiana posiciona o estado entre os maiores produtores do país. O rebanho bovino é o quarto no ranking brasileiro e a avicultura se desenvolve com a instalação de grandes aviários. Pois é, desembargador, nós temos várias indústrias no estado de Goiás, mas há essa predominância do setor agropecuário. Isso influencia no tipo de demanda que chega até as cortes trabalhistas? Sem dúvida nenhuma. O perfil socioeconômico do estado, da região onde nós atuamos, ele aparece muito claramente, ele transparece nas demandas que nós encontramos. Como vocês acabaram de ver, nós temos essa predominância ainda da atividade agropecuária e isso aparece nas nossas demandas. De um tempo para cá, a indústria do álcool avançou de uma forma muito acentuada no estado de Goiás e isso também aparece nas nossas demandas. Há uma itinerância que caracteriza a coleta, por exemplo, a coleta de cana em determinados períodos em outros estados. Isso acontece no estado de Goiás e gera um efeito, portanto, na corte trabalhista? Acontece isso exatamente assim. O trabalhador que atua no corte de cana, ele precisa ser transportado de onde ele mora até o local em que o corte da cana acontece. Nós chamamos isso de horas de trânsito, horas itinerárias. E o número de demandas envolvendo esse tipo de pedido, horas de trânsito, horas itinerárias, ele explodiu em Goiás. Basta dizer que Goiás tem a vara do trabalho de maior movimento do Brasil. A vara de séries esse ano passado fechou com aproximadamente 5.500 processos, mas nos anos anteriores, nos 2 anos imediatamente anteriores, aproximadamente, fechou com 7.000 processos. 7.000 processos recebidos e solucionados, porque
o índice de acordo lá é muito alto, além, é claro, do esforço dos juízes que lá atuam. Mas o fato é que nós temos enfrentado essa questão. Tanto é que no ano passado nós lançamos a Agenda Goiana do Trabalho Decente, e um dos focos da Agenda Goiana é justamente enfrentar essa questão das horas de itinere, porque isso reflete diretamente, imediatamente e diretamente no tipo de demanda que nós temos e no movimento processual. Como existe uma sazonalidade justamente nas colheitas, inclusive na colheita de grãos também, como vimos agora há pouco, isso gera problemas do ponto de vista, por exemplo, daqueles períodos de trabalho que ultrapassam aquele que seria, por lei, necessário haver assinatura da carteira de trabalho, por exemplo? É um problema que nós enfrentamos. Penso eu, isso é uma constatação empírica. São 20 anos de magistratura no estado de Goiás, mais de 20. Eu penso que os nossos maiores desafios ainda são a precariedade, a irregularidade, o trabalho sem assinatura na carteira, o trabalho extraordinário, as horas de itinere e o acidente de trabalho. Então, isso repercute diretamente essa realidade socioeconômica. E Goiás é um estado de contrastes. Nós temos um polo farmacoquímico fantástico em Anápolis, muito desenvolvido. Temos uma montadora de carro em Anápolis, a Hyundai, temos uma Mitsubishi em Catalão, mas ainda temos, por exemplo, episódios, focos de trabalho escravo, né? O que revela essa disparidade, a irregularidade no desenvolvimento do Estado. Isso tem levado ao registro de um contraste maior em relação a situações como essa? Não, porque normalmente, por exemplo, recentemente conversamos com desembargadores de estados que têm uma perspectiva de evolução das relações trabalhistas, por exemplo, com o desenvolvimento econômico a partir do pré-sal. Ainda é uma perspectiva, pois isso ainda não é uma realidade presente economicamente falando. É o que acontece ainda no estado de Goiás, há uma grande quantidade de indústrias, há um crescimento da atividade econômica, mas essa realidade agro-rural ela ainda faz com que haja esses focos em que ainda há problemas específicos desse tipo? Ainda há, mas o estado de Goiás vem se desenvolvendo muito, em todos os sentidos e em todas as áreas. Por exemplo, agora em abril de 2012, foram registrados mais de 17 mil empregos de carteira anotada. Nos 4 primeiros meses, foram mais de 50 mil. Então, Goiás ele se desenvolve economicamente com muita força, o desenvolvimento é muito forte, e nós sentimos isso, percebemos isso tanto na construção civil também. Então, eu venho sentindo nesses 20 anos uma mudança de perfil muito acelerada, muito acelerada. A industrialização tem avançado muito, então o perfil do trabalhador e o perfil da demanda da justiça do trabalho também acompanha esse desenvolvimento. Há uma mudança também no perfil do próprio trabalhador que demanda ou também é demandado? Sim, o perfil do trabalhador que demanda, do tipo de empresa que é demandado e do tipo de matéria que se discute. Então, tudo isto tem raízes assim, perfeitamente identificáveis naquela estrutura econômica e social do Estado. Isso também tem repercutido do ponto de vista do perfil do empregador. O empregador hoje em dia, no estado de Goiás especificamente, pode-se dizer que é um empresário mais consciente, chega-se mais fácil a um acordo, por exemplo, nas audiências de conciliação e julgamento? É mais consciente. E aí existe uma situação até curiosa, porque quanto mais consciente, o acordo tende a ser mais difícil. Porque o empregador que tem consciência da legislação e das normas em geral de proteção ao trabalho e que se empenha no cumprimento delas, ele acredita que tenha cumprido. Aí ele se defende em juízo. E a defesa dele é no sentido de ter cumprido. Né? O que, de certa forma, por um lado, desmotiva muito, desfavorece a celebração de um acordo. Há um outro aspecto positivo, porque se o próprio juiz que conduz a audiência ele constata a regularidade do cumprimento das obrigações, né? Então, muitas vezes o próprio reclamante se sente dissuadido, menos incentivado a prosseguir na demanda, o que, aí por este lado, favorece o acordo. Mas é visível, nesses 20 anos é visível a evolução do empregador goiano. Ele procura se capacitar cada vez mais, ele se prepara cada vez mais, ele conhece cada vez mais, e tudo isso é fruto da evolução de uma forma geral. O Estado todo caminha muito. Nesses últimos 20 anos, a evolução do Estado no que concerne a atividade econômica e as suas relações sociais
é realmente fantástico. O que implica, é claro, em necessidade de adaptação por parte da Justiça para atender a esse público, tanto ao trabalhador quanto ao empregador. E sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, quando soubermos um pouco mais especificamente sobre o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. A gente volta já já. Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, o desembargador Mário Sérgio Bottaso. Antes de continuar a nossa conversa, neste último bloco do nosso programa de hoje, vamos saber mais sobre a Corte instalada em Goiás. Em 2012, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás comemora 22 anos de instalação. A primeira instância recebe e dá solução a cerca de 70 mil processos por ano. Os processos no rito sumaríssimo são julgados no prazo médio de 29 dias e de 76 dias no procedimento ordinário. No segundo grau, são julgadas aproximadamente 16 mil ações por ano, sendo o prazo médio para uma decisão de 62 dias. O cumprimento dos prazos legais faz com que a 18ª Região tenha uma das menores taxas de congestionamento da Justiça do Trabalho brasileira na fase de conhecimento. A Corte tem 38 varas do trabalho, 13 na capital e 25 no interior. Desembargador, essa estrutura, ela atualmente, ela atende bem o jurisdicionado? Há uma perspectiva de aumento por conta até da questão socioeconômica do Estado? Há uma perspectiva de novas contratações, novos magistrados? Como é essa perspectiva para o futuro? Ela não atende bem porque uma preocupação fundamental de nossa preocupação da Justiça é de levar o nosso serviço, o serviço de justiça, aonde o povo está. É a questão do acesso à justiça. E esse acesso, no nosso tribunal, ele é muito facilitado porque nós temos 100% de processo digital, no primeiro grau. Ou seja, nós garantimos o acesso ao advogado e às partes 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas ainda assim, o juiz precisa ir fisicamente aonde as pessoas estão. Ainda que não fosse para mais nada, para a colheita da prova. Ele precisa ir até lá. E é muito difícil para a parte, para o jurisdicionado, hipossuficiente, que é a expressão que nós usamos, que é aquele que tem deficiência econômica, deslocar-se até onde o juiz está. Por isso nós precisamos aumentar a nossa presença, por isso nós precisamos ir além, por isso nós precisamos aumentar a nossa capilaridade. Nós temos agora, recentemente, o Congresso Nacional aprovou a instalação de mais 12 varas no estado de Goiás, e com isso nós pretendemos aumentar o nosso acesso, ir até onde o nosso jurisdicionado está. E, independente dessas varas, nós ainda somos adeptos e praticamos muito o que nós chamamos de justiça itinerante, em que o juiz sai de onde ele está e vai, ele se desloca. Não há uma instalação, um prédio, uma vara construída, mas o juiz vai até lá, utilizando um prédio, normalmente um prédio público, que pode ser cedido pelo Tribunal de Justiça do Estado, ou pela Prefeitura, ou por uma entidade. Enfim, nós procuramos sempre nos manter limitados na esfera pública, para que esse juiz então para que essas pessoas então possam ser atendidas pelo juiz que vai até elas. Então nós precisamos avançar. A Justiça do Trabalho, ela tem esse perfil, ela tem essa necessidade, não é uma questão simplesmente de desejar ir, mas é uma questão é um dever nosso, ir até onde as pessoas estão. Sempre tem se discutido muito a questão da informatização do judiciário. No caso do Estado de Goiás, o TRT, ele se tornou 100% virtual, salvo engano, em novembro de 2011. Foi. Isso é um impacto muito grande nesse dia a dia, nesse atendimento judicional. Basta ver o empenho, fantástico empenho do TST e do CSJT na consecução do projeto, do PJE, do processo judicial eletrônico. Ele é de fundamental importância, de importância estratégica para toda a Justiça do Trabalho. Mas nós já temos 100% de processo digital desde novembro do ano passado. E nós não eliminamos simplesmente o papel. Nós temos o processo digital na fase de conhecimento, na execução, temos ferramentas internas, o nosso sistema disponibiliza, que facilitam e permitem o acompanhamento interno, do nosso pessoal interno,
do processo, do andamento do processo, é o que nós chamamos de birô. Nós temos ferramentas, por exemplo, também de recolhimento de dados estatísticos para elaboração, para oferecimento de informações estatísticas. Então, o nosso sistema, ele é bastante desenvolvido, ele tem muitas funcionalidades e ele funciona muito bem. De todos os retornos que nós temos, do público que nós atendemos, mostra essa grande satisfação. Aliás, nós lançamos recentemente, agora em maio, um escritório jurídico. Então, os advogados, inclusive, têm um escritório jurídico em que todas as informações de todos os processos em que eles atuam são centralizadas para facilitar o trabalho do advogado. E isso foi de fundamental importância, porque é acesso. Desembargador, eu lembro de uma pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Magistrados do Brasil, que tratava a Justiça do Trabalho como uma de maior credibilidade, inclusive por conta da celeridade da sua atuação, particularmente na primeira instância, nas juntas de conciliação e julgamento. E no caso da 18ª região, nós tivemos como objetivo de incentivar a conciliação, no segundo grau, a instalação de uma Câmara Permanente de Conciliação. A perspectiva é que isso aconteça também em relação ao grau recursal? Nós temos investido em conciliação já há muito tempo, desde a instalação da Câmara Permanente. A Câmara Permanente, ela não é exclusiva do segundo grau, ela também atende o primeiro grau. Ela tem uma importância, inclusive, estratégica, uma importância simbólica, porque a existência dela indica a importância que nós damos à conciliação, indica para o jurisdicionado que nós valorizamos a conciliação e que nós buscamos a conciliação, tanto para o primeiro grau como para o segundo grau. E ela facilita muito as tentativas e os sucessos de conciliação. Em primeiro lugar, porque o desembargador, no segundo grau, pode enviar o processo para lá, para tentativa de conciliação da Câmara. E os juízes de primeiro grau também podem enviar. O que acontece, por exemplo, quando nós temos muitas reclamações esparramadas pelas várias varas da capital contra o mesmo empregador. Então, esta aglutinação, esta reunião, não é uma reunião para trâmite conjunto, mas é uma reunião para tentativa de conciliação. A experiência mostra que esse tipo de reunião favorece demais a possibilidade do acordo, a possibilidade do entendimento. Agora, quanto à celeridade, quanto à credibilidade, eu imagino, embora acho que teoricamente seja possível separar uma coisa da outra com muita tranquilidade, mas na prática, pelo menos do ponto de vista do jurisdicionado, dos nossos clientes, a credibilidade aumenta com a celeridade. Porque a credibilidade vai além da confiança simplesmente ética no agente público, no caso aqui o juiz. A confiança também, ela depende, ela se enraiza no próprio comportamento do juiz. Então, nós somos, na 18ª região, o judiciário inteiro eu sei que é, mas na 18ª região, em Goiás, nós nos dedicamos muito na produção. Nós somos um tribunal exógeno, nós somos voltados para o atendimento. Basta dizer que nós temos a menor taxa de congestionamento da Justiça do Trabalho, possivelmente a segunda ou a terceira, no máximo. Esse reconhecimento, ele parte do público que nós atendemos e parte, inclusive, dos nossos próprios órgãos de controle. Nós somos um tribunal, acredito eu, com perdão da absoluta falta de modéstia, um tribunal paradigmático nesse sentido. Desembargador, eu queria agradecer muito a sua participação mais uma vez. O nosso programa, infelizmente, está esgotado. Outras perguntas sempre que poderíamos fazer, mas eu acho que nós conseguimos passar um pouquinho, pelo menos, da realidade do dia a dia do TRT da 18ª região. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.